Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos encontra em qualquer parte deste mundo. Hoje o CCBM traz mais uma palavra do artista e o nosso convidado é Ulisses Oviedo, um artista cubano que já vive em Moçambique há longos anos, há muitos anos em Moçambique, e que tem dado um grande empréstimo às artes plásticas moçambicanas que tem uma relação muito próxima ao Centro de Cultura Brasileiro Moçambique, aos artistas brasileiros que passam por Moçambique, e tem feito uma verdadeira ponte entre cultura moçambicana, brasileira e cubana. Eh, Temos um enorme privilégio de estar aqui neste espaço da casa, no ateliê deste artista, que foi também professor na Escola Nacional de Artes Visuais, foi professor no Instituto Superior de Artes e Cultura, são algumas, são as escolas de artes moçambicanas, na qual ele foi professor de vários artistas e amigos da arte em Moçambique, trabalhou com artistas de grande importância em Moçambique, e quando nós recebíamos artistas brasileiros no Centro Cultural, o Ulisses era um dos artistas que mais aproximou-se às nossas atividades. Ulisses, muito obrigado por nos receber, abrir as portas da sua casa. Sei que neste momento de pandemia é sempre um esforço acrescido receber visitas, mas foste muito gentil em nos receber, permitir esta conversa com o nosso público moçambicano, brasileiro, que está aqui no Brasil, que nos acompanha, as importantes atividades dos centros culturais, e nós não poderíamos contornar um artista que é importante para o panorama das artes plásticas moçambicanas. Quando eu falo de Moçambique, eu estou a falar também dos palopes, acima de tudo, né? Olha, eu estou muito grato por ter tido um convite para participar nesta entrevista, nesse programa do Centro de Estudos Brasileiros, não é? E sempre é um prazer ter alguém aqui para conversar um pouco de arte, não apenas de minha obra, mas conversar um pouco de uma forma geral sobre arte. Agradeço muito. Então foi uma conversa bem solta. Tens um trabalho que que tem vários cruzamentos, aquilo que trouxeste de Cuba, aquilo que ensinaste lá aqui em Moçambique, e aquilo que foste absorvendo de Moçambique. Moçambique já estava em ti, a cultura, a herança africana já está em ti, já nasces com esse DNA africano, porque Cuba, naturalmente, deve muito quanto ao Brasil sobre a África, né? Estou falando do Cuba, estou falando do Brasil, mas quase todos os países da América Latina devem muito à África, aquilo que é a sua identidade cultural, acima de tudo, né? E como é que foi? Quando chegas a Moçambique, como é que te sentes, acima de tudo? Porque acredito eu que foi um encontro, acima de tudo, né? Sim. Quando falo da África, também vamos chegar mais à frente, quando já temos aqui o Oriente no seu trabalho, né? Eu gostaria de ir um bocadinho mais para trás, antes de começar por a chegada a Moçambique. Eu ia falar um bocadinho desta parte da influência africana na cultura da América Latina, praticamente, não só do Brasil, de Cuba também. A cultura africana faz uns 75, 80% da composição da cultura cubana. A cultura cubana tem uma marca muito forte da África. E eu, numa altura da minha vida, quando era miúdo, quando tinha como 11 anos, 10, 11 anos, eu via que a minha família havia negros, brancos, mulatos, chinas, mais clarinho, mais escurinho, mais não sei o quê, e fiquei muito curioso. E fiz uma pesquisa, praticamente uma pesquisa. Comecei a perguntar à família, os mais velhos da família, onde que estavam as fotografias dos antepassados. Descobri uma coisa incrível. Descobri que havia chineses. Dentro do lado do meu pai havia chineses casados com filhos de negros africanos, escravos. Do lado do meu pai havia também, houve um espanhol, também que cruzou ali com mulatas, descendentes de escravos africanos. Do lado da minha mãe também descobri a mesma história. Assim, havia uma influência de três grupos, três etnias muito importantes para.
e que foram praticamente a testemunha da colonização, do processo, que participaram no processo de colonização espanhola em Cuba, não é? Foram os espanhóis, os escravos africanos que foram para lá com uma escravatura e uma grande influência dos chineses. Encontrei essa quantidade de coisas dentro da minha família. E então eu sou um híbrido dessas coisas todas, né? Tenho um bocado de chinês, de africano e de espanhol. Pronto. Isso marcou muito, em certa medida um pouco minha forma de estar, né? Eu me identifiquei um pouco com estas coisas, comecei a ver as coisas, meu físico um pouco, algumas coisas de chinês, algumas coisas diria um pouco da cultura africana. Eu me sentia atraído por África há muitos anos atrás, muito antes de vir para Moçambique. Tive a sorte de vir para Moçambique em 1990, há 30 anos já. E eu estava muito entusiasmado por esta viagem. Quando eu soube que havia ter uma viagem para Moçambique por 3 anos, para trabalhar aqui em Moçambique, eu comecei a pesquisar sobre a cultura africana de uma forma geral, os hábitos, as máscaras, comecei a investigar aquelas coisas todas, porque eu queria chegar e queria conhecer um pouco o terreno onde eu haveria de estar. Praticamente cheguei aqui a Moçambique depois, em 1990, em uma altura em que pronto, praticamente eu era professor em Cuba. Fui formado em Cuba na academia, uma academia muito rigorosa das artes, não é? E lecionei lá durante vários anos em algumas instituições culturais, entre elas San Alejandro, uma das instituições artísticas mais antigas da América Latina, fundada em 1888. Cheguei a Moçambique em 1990. O contato com esta terra foi impactante para mim. Eu vinha com um trabalho na área do fotorrealismo em Cuba. E pintei fotorrealismo durante vários anos. O contato com Moçambique, com a África de uma forma geral, foi contundente, não? A minha obra deu um giro de 360 graus. Eu diria um pouco que foi uma espécie de amor à primeira vista, com algum conhecimento e alguma base que eu, como consequência da minha pesquisa, que eu a trazia comigo. Sabia algumas coisas sobre máscara e demais, pronto, consegui verificar um pouco mais no terreno. Eu precisava de andar aqui, andar em África, andar em Maputo, andar na rua, cheirar aquele cheiro da terra molhada, o cheiro do carvão, aquelas coisas todas, e comecei a integrar alguns elementos ao meu trabalho. Tudo aquilo influenciou muito em mim. E fui muito atraído pelo vermelho da terra, fui atraído pelo preto do carvão e pela cor do céu. São três cores que eu integrei a minha obra nessa altura. Integrei alguns outros elementos do artesanato, algumas da escultura, e fui incorporando isso tudo até que pronto apareceram as primeiras coisas que eu exhibi. Fiz minha primeira exposição aqui em Moçambique em 1992 na Galeria Fitik, pertencia na altura a UNAGIP, e a exposição foi um sucesso. Penso que na altura eu vi alguns comentários que meu trabalho era o mais contemporâneo que existia em arte nessa altura, 1992. Eu fiquei muito contente por isso, não? Por ter contribuído com alguma coisa um bocadinho diferente, não? De facto, na altura, as artes plásticas estavam muito marcadas pelo Malangatana e pelo Xizán. Eram os caminhos trilhados pelos artistas mais jovens na altura, não? Era tudo Malangatana e
introduzir meu trabalho entrou dentro de um pouco dentro das artes plásticas, aqui em Moçambique, principalmente em Maputo, e parece que eu influenciei algumas pessoas. Na altura eu era aluno seu de História da Arte, porque eu era estudante na Escola Nacional de Artes Visuais, o Ulisses foi meu professor, né? E como professor temos muito por dizer, né? Numa escola em que agregava valores culturais vindos de vários contextos, vários países e de várias experiências, né? Nós, quem estudou na Escola Nacional de Artes Visuais nos anos 80 até, digamos, um pouco, alguns anos, 93, 94, 95, sentiu e teve o privilégio de ter esta felicidade de beber várias culturas. O seu trabalho, que eu lembro que era assim, diz muito bem, entregou por quê? Porque nos apropriamos, foi uma pedra no charco, quando estava todo mundo voltado para a pintura a óleo, para a escultura em talha e madeira, vens com a pintura sobre cartão, com formas muito nossas, quando digo muito nossas, muito que nós em Moçambique nos identificamos profundamente com isso. É porque realmente foi um achado, digamos assim, para quem foi seu aluno, para quem colecionava arte, os artistas que trabalhavam intensamente nessa época e quem veio a trabalhar mais tarde, o seu trabalho veio como que abrir janelas. E notamos, anos depois, influência em alguns artistas moçambicanos. Quando digo influência no bom sentido, no sentido que a sua técnica, a sua cor, que aquilo que viesse a encontrar aqui, deu contributos, deu subsídios importantíssimos, né, para vários artistas. Sim, nesse sentido eu penso que contribuí com uma coisa que já aqui existia e que eu que vim de fora consegui ver através de um olhar um pouco estrangeiro, não? Vi coisas que talvez os artistas não estavam ao pé de nós e não conseguiam, não se dedicaram a integrar essas coisas. Sempre alguns artistas já vi que sempre têm a tendência de ir à procura das coisas que fazem fora, não? E eu penso que aqui há muita, como se diz, muita manga para onde cortar. Não? Eu vi isso, integrei e penso que um dia fui apresentado ao ministro por ti. Fui apresentado ao ministro da Cultura como professor que influenciou, que inspirou várias gerações de artistas. E eu não sabia isso. Juro que eu não sabia isso. Foi a partir dessa apresentação que fizeste ao ministro da Cultura na altura que me senti um pouco mais útil. Além de professor, senti-me um bocado mais útil como artista, de ter mostrado, aberto, como já disseste, uma janela para... Existem outros caminhos, além destes dois, existem outros caminhos, outras possibilidades. Vamos quebrar o formato, vamos utilizar mais a textura, vamos colar papéis, vamos colar cartões, vamos fugir da tela com o pincelito. Um pouco eu abri outra janela, de fato. E eu fiquei muito contente com isso, com aquela apresentação. A sua chegada a Moçambique é 89, não é? 90, exatamente, 90. O centro abre as suas portas oficialmente em novembro de 89, mas tem as suas atividades efetivamente em 1990, logo os primeiros meses dos anos 90. E foi um grande centro que acolheu dos mais prestigiados artistas moçambicanos e quem passava por Moçambique. Lembro de ti. Eu queria que contasse um pouco das suas memórias dessa época, principalmente aquelas exposições em que participávamos com artistas de outros países, o resultado de experiências dos workshops, né, feitos coordenados pela Fátima Fernandes. Lembro daquilo. Eu penso que isso foi uma da primeira atividade onde eu participei aqui em Moçambique.
aquele Ujamá, organizado pela Fátima Fernandes, 1990, 1991, por aqui, através do SEB. Eu penso que conheci um grande número de artistas, entre eles conheci o Vitor Sousa, conheci o Naguib, conheci muita gente, e penso que foi a janela que me permitiu a integração, essa atividade realizada no SEB. E eu me aproximei muito ao SEB, conheci a primeira diretora, Luísa Bennett. Primeiro foi o Chakra, não é? O Chakra. O primeiro foi o Chakra, o segundo foi a Luísa Bennett. Participei em muitas atividades no SEB, de facto. Para mim foi o portal onde realmente eu me introduzi nas artes plásticas. Sempre tenho essa referência do SEB, não é? Que me deu essa possibilidade. Apesar de que nunca eu fiz um individual no SEB, não sei porquê. 30 anos, né? Por falta de convites, não, porque eu tive convite da Luísa, tive convite depois, convite para isso, mas pronto, não sei o que aconteceu, que nunca foi possível fazer uma exposição no SEB. Né? Que eu saiba, né? Você que não esteja a ser realista, és daqueles artistas que faz poucas exposições individuais, né? E talvez dos mais concorridos do ponto de vista das instituições para organizar uma individual sua. São poucas individuais suas, mas são muitas participações coletivas e encontros, oficinas de artistas. Acho que é por isso que não aconteceu no Centro Cultural Brasil-Moçambique, né? Isto vai acontecer naturalmente, isso tem que acontecer. Um dos artistas que mais contribuiu para a nossa programação das artes plásticas, da programação cultural, tem que ter uma exposição individual. Ulisses, agora é o seguinte, vim aqui para Machava, porque antes estavas a viver na cidade de Maputo. O teu trabalho vai depois apresentar outras nuances, outros caminhos. Agora estamos a acompanhar, sabemos que está a fazer há uns anos na questão dos retratos, mas antes dos retratos há uma integração de elementos que vão para além da cor, do sentido, do cheiro, da percepção, dos estímulos que a cidade de Maputo e a cultura moçambicana te empresta, logo foi quando chegaste, mas há um período em que de assemblagens. Há um período que vais ao encontro do trabalho artesanal, né? Encomendas peças, vais incorporando o seu trabalho. Como é que isto acontece? Os pássaros aqui influenciam-te? Os objetos que são vendidos nas ruas da cidade de Maputo te estimulam a este encontro? E é naturalmente rico neste sentido, coisa que pouco se faz ou se encontra nos artistas que vivem em Maputo, que nasceram e vivem aqui, né? A questão da assemblagem, muito pouco artista segue por este caminho. Eu vivia em Maputo, vivia um prédio do 18º andar, não? Havia algumas dificuldades lá com o elevador e não sei o que. Minha mulher e eu decidimos, vamos dar um salto na nossa vida, temos que mudar um pouco esta rotina que está nos a esgotar um bocado, não? E decidimos, encontramos uma casa num condomínio aqui na Machava, nesta casa, onde já vivimos há 15 anos, vivimos aqui. E foi uma mudança bastante drástica no sentido porque foi para melhor. Foi muito para melhor. Aqui é um sítio de sossego, é um retiro, praticamente é um retiro, estamos rodeados da natureza, aqui sentimos que vivemos no meio da natureza. Já não é aquele barulho dos carros na cidade, o semáforo, e chicalene, simpeto, já não existe isso. Agora o que temos aqui, os nossos amigos pássaros que muitas vezes invadem, muitas vezes todos os dias invadem o nosso jardim. Com diferentes sons, muitas vezes eu fico sentado aqui no jardim a ouvir o som
dos pássaros, incrivelmente a quantidade de cantos que existem, de pássaros diferentes. Tenho tempo para observar essas coisas, todos os pássaros que passam por aqui, muitas vezes transitam. Este não é daqui, veio aqui beber água, mas vai para outro sítio. E já tenho observado muito isso. E, de fato, toda esta situação, a flores, a natureza, a folha seca, as texturas das árvores, tudo isso influenciou outra vez. E aí, mais uma vez, eu me apropriei de alguma coisa própria da cultura moçambicana, que é o artesanato. Eu decidi integrar os pássaros à minha obra. Decidi fazer uma integração desses animais que praticamente são os protagonistas do meu dia a dia aqui neste canto. E pronto, como? Ok, então buscar algum elemento para isso. E então apropriei-me do Chicalacadana. Decidi integrá-lo aqui. Chicalacadana, de ver como é que eu consigo, porque ele tem uma forma muito estilizada e eu necessitava de adaptar aqueles pássaros tão bonitos, com aquele colorido todo, à minha obra. E a partir daí comecei a abrir uma série de trabalho feito com o Chicalacadana. Eu adaptava, cortava e adaptava, dava um novo movimento ao Chicalacadana integrado à tela. Por que não? Por que não adaptar uma peça de artesanato integrada a uma tela, a um lenço? Por que não? Acho que é possível. Deixar com seu próprio espaço. Ali comecei a estudar como poderia integrar aquelas coisas, até que, por fim, apareceu essa série de trabalhos. Ainda tenho um aqui em casa, aqui na varanda, podemos ver depois. Eu penso que é o único que ficou comigo. Mas foi uma série, foi uma fase muito importante para mim, por causa desta, eu consegui integrar essas peças próprias do artesanato e muito autóctonas aqui da cultura, não é? Não, eu falava da integração de alguns elementos que eu integrei quando vim cá para Machava, que era o Chicalacadana, que está lá em cima, não é? E integrei também um pouco os verdes que rodeiam deste espaço onde eu vivo acá. Integrei um pouco, aqui está um pouco a vegetação, né? A folha do jardim, um pouco aqui do mato que rodeia o condomínio. E os Chicalacadana, que praticamente foram adaptados a esta composição, não é? Que há um triângulo que se forma aqui, não é? Desse ponto aqui, há outro ponto lá em cima e outro ponto aqui, não é? Há um triângulo que se forma e então que isso foi adaptei os Chicalacadana, cortei um pouco porque realmente eles são muito estilizados, dividi o espaço para criar um espaço vazio onde estes bichos circulam. É interessante porque, olhando assim pelo trabalho, né, a forma como foi pintado, né, descaracteriza o material, não nos parece tela, a partir não nos parece tela, não parece uma pintura feita sobre tela, parece um pedaço de madeira, né, um recorte de madeira. Sim. E os pássaros são de madeira mesmo, mas do jeito que eles foram tratados, perdem a sua propriedade visual de serem parecer a madeira daquela madeira clara do Chicalacadana e parece como se fossem elementos de plástico assim. Isto é uma provocação que tu fazes ou é o resultado mesmo da técnica aplicada? Sim, não é uma provocação que eu faço. Eu sempre o que eu costumo fazer é de transformar o material com que eu trabalho. É uma tela pintada, ok, uma tela pintada, mas vamos ver como é que eu consigo convertir essa tela numa outra coisa. Como eu pego uma cartolina, idem. Eu necessito transformar essa cartolina para outra coisa. O resultado tem que ser outra coisa. Ou um metal, ou uma superfície, um pedaço de madeira. Aqui eu fiz uma integração destes dois planos e peguei tirei de um pedaço de vassoura e coloquei um elemento aqui. É decir, violei aquela situação da tela
aquela forma, maneira clássica de fazer um quadro, que é uma tela, um caixilho com uma tela, não? Não, aqui eu dividi, cortei aquele espaço, a tela era maior, cortei o espaço e meti um pedaço de vassoura por aqui e criei um espaço dividido, dividido com um determinado espaço e onde os elementos focais da obra estão num canto superior. Pronto. Há um trabalho que colocaste lá na nossa Bienal, a Bienal de Movarte, foi as gaiolas com os peixes, né? Sim. Gaiolas de peixes. Sim. Sim, essa foi uma ideia que apareceu assim de repente. Eu queria fazer alguma coisa ainda ligada aos pássaros, não? Mas eu disse, pronto, por que pássaro? Em vez de pássaro, por que não outro bicho dentro de uma gaiola, não? E quis colocar, utilizar a gaiola, já não era com pássaro, mas quis trabalhar um pouco esse paradoxo, não? Essa coisa um pouco surrealista, não? E meti lá dentro da gaiola peixes. Peixes no espaço dos pássaros, não? Um pouco fora da gaiola, abria a gaiola por embaixo, então os peixes estavam a sair da gaiola e houve uma integração muito. Também me apropriei, continuo apropriar-me do artesanato. São peixes que comprei ali no artesanato, não? Adaptei, tirei aquela tinta que eles tinham e então pendurei com fios, mas dentro que estavam saindo da gaiola para fora. E os retratos? Tens produzido uma série já há alguns anos, retratos realistas, né? Hiperrealistas, digamos de passagem, hiperrealistas, e que não conhecíamos por muito tempo, né? Quem tem muito mais próximo a ti, que sabe desse seu trabalho orientado por retrato, acima de tudo. Mas, digamos, será que é um retorno à academia, a Cuba, uma vez que é por força da formação do hiperrealismo? Abandonas o hiperrealismo, vais fazer apropriações, depois voltas ao retrato, que é hiperrealismo, e uma forma de fazer retrato diferenciado. Depois veremos mais na frente como é que apresentas este retrato, né? Sim, eu já disse, pronto, que eu tenho uma formação realista de academia muito rígida lá em Cuba, que tive professora russa que era muito exigente no ensino. Quando as coisas não andavam bem, o russo, o professor vinha e apagava aquilo tudo e obrigava a começar outra vez. Depois de passar várias semanas a trabalhar num trabalho com modelo, ele vinha e isto não está bem. Apagava tudo com a borracha e voltava outra vez. E aprendi muito, aprendi a ser muito rigoroso, muito observador, muito rigoroso com este tipo de trabalho. A primeira fase como artista, quando eu me graduei em 1972 da Escola Nacional de Arte, nível médio, em Havana, eu comecei com o fotorrealismo. O fotorrealismo era a vanguarda artística nos anos 73, 74, por aí. Era o fotorrealismo e alguns os primeiros passos do hiperrealismo. E essa foi a linha que eu abracei quando eu comecei a dar os primeiros passos nas artes plásticas. Aí eu fiz também várias coisas dentro do hiperrealismo. Eu pintava através de fotografia, eu criava uma composição, não copiava exatamente a fotografia, porque a fotografia era apenas uma referência. Utilizava várias fotografias, criava todo um ambiente dentro de um espaço determinado, através de várias fotografias, juntava várias fotografias para aquilo. Já fiz algumas colagens com retratos que eu fazia. Tive também todo um processo em Cuba com o realismo. Quando chego a Moçambique, já também falamos, tive que meter isto no bolso, porque eu tinha outras ideias. A influência da arte africana e de estar em África motivou outros
criou outros interesses e eu guardei aquilo no bolso. Aquilo tudo foi para o bolso. Eu já não estou mais interessado nisso, quero partir para outra. E realmente explorei este trabalho em artes plásticas aqui com estes elementos africanos durante vários anos. Esta ideia de retomar o realismo apareceu já há algum tempo. Mas retomei o realismo agora de outra forma, não? Já com um pouco mais adaptado à África. O pessoal já é o jardineiro, é a empregada da casa, é o amigo tal, o amigo mascual. Já faço retratos de pessoas, de africanos. Pouco que esse trabalho foi adaptado a pessoas africanas, a negros. A pele negra me interessou muito. E comecei a fazer os retratos, mas desta vez um pouco mais realista, um pouco mais fiel à fotografia. E eu penso que não vejo como, penso que não é um corte, é uma continuidade, porque continua a refletir a África, não é? No meio disso tudo. Agora, vamos ter um privilégio de entrar aqui, que pouca gente tem esse privilégio. Sim. Podemos, não é? Vamos entrar. Desta fase, esses trabalhos que apresentam com esse tratamento, né? Que é do cartão, né? Tudo cartão, mas aqui adquire outras propriedades conforme que ele é trabalhado. Faz muito bem, que é uma provocação transformar o material em a aparência de uma outra, né? Sim, aqui o material, pronto, já falamos, que transforma completamente. Eu procuro sempre, com a tinta, criar texturas que fujam um bocadinho daquela coisa convencional, não? Do mero sentido de pintar uma cartolina e está pintada e já está. Não? Eu sempre utilizo técnica mista. Aqui está integrado o acrílico e óleo, e tinta de óleo, está tudo ali. Né? Utilizo muitas vezes, também utilizo, como em caso desta obra, dou a aparência de que estou a utilizar parafusos. A aparência de chapa metálica, não é? Chapa metálica, aparente, é um engano visual, não é? É o que eu faço. Eu jogo um bocadinho com o material e faço esse engano visual. Que pensa que a pessoa não sabe qual é o material, mas será ou não será. Não será madeira, será metal, não, é cartolina. No final é cartolina. É uma simples cartolina, que é muito elaborada, não? É muito maltratada primeiro e depois acarinhada depois. Essa é a fórmula. Isto nos remete sempre aos objetos da escultura clássica africana, não é? Sim. Aos objetos ancestrais. Sim, vai muito para lá, não? Vai muito para lá. Aquilo que eu coloquei lá em cima é uma boca. Eu já vi tantas vezes esse elemento, uma boca que sai de uma máscara assim. Pronto. Eu simplifiquei, o que estou lá em cima é a boca desta máscara. Exato. É para onde fala, para onde faz o som, está lá em cima. Exposição Anônimos. Lembro dessa exposição do Anônimos. Que aqui, pronto, este foi o trabalho que apareceram na minha primeira exposição de retratos aqui em Moçambique. Na Colunguana, acho que foi em 2011, por aí. Foram estes trabalhos, não é?
alguém considerou que isto podia ser a Mona Lisa africana, moçambicana, não sei o quê, por causa um pouco o olhar e o sorriso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, na altura se comentaram essas coisas. Esta foi a minha primeira exposição de retratos aqui em Moçambique, não é? Este senhor. E eu penso que sim, que os jovens, principalmente os jovens, gostaram muito da minha exposição. Gostaram. É? Esta imagem hiperrealista, né, que é... E eu penso que não, que isto todavia não é muito. Em outra época das artes plásticas aqui, isto não era aceite. Na altura não que chegaste aceite. a Maputo, não é? Não era Se aceite. estivesses a pintar assim, talvez não teria a mesma integração que tivesse. Não tinha, ficava de lado. Isto não era considerado arte. Eu digo porque eu convivi muito com as pessoas que estavam nas artes plásticas. Nessa época, 20 anos mudou muita coisa. Em 20 anos mudou muito. Houve uma abertura muito grande. Na verdade, são 30 anos, né? Sim, eu chegaste a 30, Maputo, sim, quase 30 anos, sim. uma mudança uma abertura profunda. muito grande enquanto conceito. Outra coisa que não é? jamais seria aceito quando chegaste falamos das gaiolas. Falamos das gaiolas. Das gaiolas com os peixes. Sim. Não teria hipótese. Sim, não, também não. Não teria. Esta exposição no museu, quando foi essa exposição de arte contemporânea, não? Contemporânea, 2012, não é? 2012 foi, Sim. 2012. E eu disse, pronto, eu quero aparecer com uma coisa diferente. E tinha esta ideia de dar volta, assim, muitas vezes, não? E eu disse, vou participar nesta coisa contemporânea. Isto é contemporâneo, mas eu queria dar um salto. Tu falaste lá, quando conversamos lá fora, de que eu costumava aparecer poucas vezes por aí, não? Sim. E fazer poucas individuais. Sim. E eu prefiro fazer poucas do que muitas. Porque eu, quando eu mostro um resultado de trabalho, mostro um resultado de trabalho agora uma individual, e eu necessito, na próxima individual, sentir ou mostrar que eu dei um salto. Eu não posso continuar a repetir na próxima individual as mesmas coisas da individual anterior. E então é por isso que o salto, no meu caso, demora. Porque é um processo. Que eu tenho que digerir algumas coisas, modificar isto, tirar isto, encontrar outro foco, outro motivo, E isso é um processo longo. Eu fiz a minha última foi o ano passado, e a próxima há de ser daqui a algum tempo todavia. Mas o risco de fazer poucas individuais, risco no sentido de que eu quero dizer com isso, é que faz uma individual, ela não é absorvida como deveria ser absorvida, porque a nossa realidade aqui em Moçambique é muito diferente de outros contextos, né? Leva tempo até que as coisas sejam aceitas, sejam compreendidas acima de tudo, e compreendidas no sentido de que sejam apropriadas por nossos pares, né? E o tempo prolongado para uma segunda ou uma terceira individual, que separa de 5 anos, 4 anos, nos obriga a estar, ou nos condiciona a um lugar de esquecimento. É um risco que temos que passar se nós não fazermos o exercício que estamos aqui a fazer, de voltar a conversar sobre isso o tempo todo, né? Fala-se pouco sobre o trabalho dos artistas, escreve-se pouco sobre os trabalhos dos artistas, mostra-se pouco sobre o trabalho dos artistas. E um trabalho como esse é um trabalho que tem que ser referência para os novos. Então é uma provocação que eu te faço mesmo para pôr mais uma individual no meio desse espaciamento entre uma e outra. Entre uma e outra. Sim. Voltar a mostrar é importante. E aqui tens outra abordagem completamente diferente. Tens aqui esta mesa de Cavalete, uma abordagem dos retratos, e aqui de outra. Aqui esta tem uma abordagem um tanto diferente. Acho que eu podia mostrar. Estas dos origamis são fantásticas. Estes origamis. Isto foi o motivo para eu realizar uma outra individual. Apareceram muitas destas coisas, mas apareceu isto como um salto dentro da minha própria obra. Sim, origamis aqui em Moçambique ninguém sabe que isso existe. Ninguém sabe que isso existe, não sei o que. Pensarmos como mostrar isso. E eu disse, pronto, eu quero pegar os origamis e adaptá-los também à minha linha de trabalho. Continuar com o mesmo conteúdo africano.
inclusive os títulos, aquelas coisas, continuei, mas fiz apropriei-me também dos origamis para utilizá-los para isto, não é? Podemos dizer que é que alguma ponte, digamos assim, ponte com o Oriente? Pronto, eu já falei no início, eu tenho um cantinho asiático, né? Um pedacinho chinês, e eu atribuo esta apropriação a essa outra parte asiática que vive em mim. Repara que eu tenho muita habilidade para trabalhar o papel. Isso é asiático. És muito Ulisses, né? Sim, isso é asiático. Esta coisa de elaborar, de transformar, de trabalhar o papel, 80% da minha obra está tratada em cima de cartolina e de cartão. E de transformação de papel, de curtir cartolina. Isso é muito asiático. Essa parte em mim sai, brota através do meu trabalho. Sim. Muito chinês. Muito chinês. Antes, vamos depois chegar aí. Mas eu quero voltar aqui nesta obra, que é essa textura aqui. Sabe o que faz lembrar essa textura? Essa textura aqui deixa eu mostrar aqui, nesta área castanha, me lembra aquelas tatuagens feitas na barriga, no peito, né? De indivíduos de algumas tribos aqui em Moçambicana, algumas etnias, digamos assim, algumas etnias moçambicanas, da forma como estava, remete a isso, remete a um material muito orgânico, né? Aqui orgânico, aqui não orgânico, digamos. Isto é mais, e é muito boa a tua observação, porque de facto o ponto de partida disto é exatamente isso, não é? Que eu também me apropriei da tatuagem e quis interpretar a minha maneira, integrar ao meu trabalho a tatuagem. E isto é muito simples, isto é uma questão de trabalhar a cartolina. Isto eu faço isto com um prego, de atrás para frente. Ok. Isto sai. Uma ponta de uma abre garrafa. Com aquele bico, vem de atrás para frente. E não puxo completo, senão apenas marco assim, então vem tudo para frente. Né? E tem uma textura tátil muito boa, tátil e visual. Né? Exato. Que pronto, que dá um pouco, já não é cartolina, não? Deixa de ser cartolina, já não se sabe qual é o material. Continua o engano visual, não? Sim. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Os instrumentos musicais têm sido também muito um elemento que eu comecei a explorar há algum tempo. Os instrumentos musicais, a timbila. Dá-me muito atenção aqueles pedaços de madeira, aquele som. Timbila. Sim, sim. Veio logo a ideia da ambira, não sei porquê, talvez pela forma. E apropriei-me um pouco também da timbila, não? De outra maneira. Não? E trabalhei um pouco mais, talvez, o som, associei um pouco o som da timbila com o canto dos pássaros. Não? É decir, eu sempre busco a maneira, tento de recriar, de envolver tudo, como se diz, meter tudo no mesmo saco. Olha, Ulisses, a gente coloca coisas ao nosso redor, escolhe imagens, elas sempre dizem-nos alguma coisa, ou estão ali porque são nossas escolhas. Quem é para ti Nelson Mandela? Eu tenho uma admiração muito profunda por esse senhor. E eu aprendi muitas coisas com o vídeo, as palavras, coisas que eu tenho lido deste senhor, de Nelson Mandela. Eu, em 1996, quase 97, tive um pontinho assim de sentar-me na mesa com este senhor a matabichar, mas não foi possível. Aqui em Maputo, não é? E eu tenho uma admiração, é uma figura assim, para mim, incontornável, né? Pela obra que ele fez,
pela maneira em como ele enfrentou a situação quando sai da prisão. O exemplo que ele deu tem dado ao mundo através de sua obra, o legado que ele deixou, inclusive depois de sua morte, que algumas coisas já andam por aí, andam a se estragar um bocadinho. Sim. Não é? Mas eu tenho uma admiração muito grande por ele. E eu fiz um retrato. Sim, o retrato está em África do Sul. O retrato não está aqui. Não está aqui, não está aqui. E eu fiz um retrato também realista, muito minucioso. Andei aqui vários meses a trabalhar isso e então acabei o retrato, mas a imagem dele ficou aqui no ateliê. Ele me acompanha. Ele me acompanha. É verdade. Sim. Olha, Ulisses, muito obrigado por essa conversa. Eu tenho estado a fazer estas conversas, acima de tudo, para voltar à memória daqueles que são artistas importantes nosso, e registrar aqui em Moçambique, que representam muito para a gente e naturalmente representam também para o Brasil, através do trabalho que o Centro Cultural faz aqui em Moçambique. E dar uma força, acima de tudo, documentar isso que vai servir. Isto é um trabalho que fica temporal, não é? Vai ser visto em vários tempos, vários períodos. Então, agradeço imenso por nos proporcionar essa conversa. Ela nos vai acrescentar e acrescenta muito. Sim, eu pronto, mais uma vez quero agradecer esta possibilidade de ter visitado aqui o meu espaço e eu espero que o meu trabalho ainda continue a ser alguma fonte de inspiração para alguns outros artistas, não é? Penso que sim, que há de ser uma fonte de inspiração e um pouco que a função do meu trabalho como professor e como artista tem sido essa, não? De sempre ser útil aos outros, sem ver quem é quem, sempre foi assim. E como professor e como artista também a minha atitude é a mesma. Obrigado. São muitos Ulisses, nós não esgotaríamos tudo aqui. Esse seu lado de ser professor me interessa muito, porque eu tive o privilégio de ser seu aluno, um aluno de história. Quando eu vi a história da arte pela primeira vez, numa dimensão muito maior daquela que eu podia imaginar na altura, tinha 16, 17 anos, foi consigo. Sim. Muito obrigado. Obrigado.